Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós refletirmos sobre a palavra de Deus dentro da lição da escola sabatina. Que todos possam ter esse um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 31 de agosto, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título Os Últimos Dias. Vou botar aqui, a lição de número 10, Os Últimos Dias. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 13, onde esse livro de Marcos, ele é considerado como um mini livro de Apocalipse, porque ele fala alguns acontecimentos que ocorrerão, né, antes da volta de Jesus. E a lição de hoje, esse título, Últimos Dias, é justamente os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. E a lição dessa semana inicia-se com uma história de uma viúva pobre que deu tudo que ela tinha, simplesmente somente 2 moedas, que ela deu como oferta para Deus. Ou seja, ela deu o melhor que ela tinha para Deus, que está no livro de Marcos, capítulo 12, em que Jesus faz uma declaração de muita reflexão para nós, porque ele conhece os corações de todas as pessoas e sabe o que nós podemos dar para ele, e sabe o que nós podemos realmente nos dedicar realmente na proclamação do Evangelho, do que nós podemos realmente, do que nós temos na nossa vida, dar em prol realmente dessa proclamação do Evangelho. E Deus tem levantado hoje uma geração de verdadeiros adoradores, né? E desses, justamente dessas pessoas, desses verdadeiros adoradores, é que é o reino dos céus. E Deus sabe quando nós agimos com integralidade, né? Umas pessoas comprometidas realmente com Ele Cristo, e para que nós possamos nos preparar para nós irmos para as mansões celestiais. E assim, meus amigos, como os pais, onde nós temos uma família, nós nos preocupamos com os nossos filhos, né? E temos os desejos que eles cresçam assim, saudáveis, né? Que sejam prósperos, felizes, e em cada aspecto da vida, e principalmente que sejam amigos de Jesus, que sejam pessoas realmente fiéis a Ele, o Salvador, comprometidas e tenham comunhão com Ele diariamente, e que sejam realmente futuros cidadãos do Reino Celeste. E Deus, como nosso Criador e mantenedor, nosso verdadeiro Pai, deseja que nós, como filhos dele, estejamos no lugar onde Ele deseja para todos nós, onde Ele preparou para todos nós, que são as mansões celestiais, porque Ele sempre quis ter um relacionamento com o ser humano. Ele quer ter um relacionamento íntimo com seus filhos, e assim Ele virá para nos buscar. E pensando nisto, né, o que o escritor da lição da escola sabatina dessa semana colocou o verso para memorizar, para nós refletirmos o que ele nos diz. Então ele fala: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então enviará os anjos e reunirá escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu.
Está em Marcos capítulo 13, versículos 26 e 27. E aqui o discípulo de Jesus chamado Marcos, ele narra no seu livro que Deus Pai autorizará no tempo certo, no tempo correto, a segunda vinda do seu Filho amado Jesus para este mundo, para buscar os seus demais filhos que deverão estar preparados para morar junto com ele no céu. E Marcos capítulo 13, ele deixa transparente e bem claro para todos nós, para nós entendermos que o cumprimento das profecias, ela vai do tempo do profeta que a fez, que é Jesus, e que ele menciona até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Cristo, que está bem próximo de acontecer, porque Jesus deu os sinais dessa vinda em Mateus 24. E toda esta escatologia, esse padrão, segue o que já é conhecido como interpretação historicista, né, das profecias a respeito do fim. E isso está em completa oposição às tentativas de alguns de situar o cumprimento dessas profecias exclusivamente no passado ou no futuro. O livro de Marcos capítulo 13, que é o que nós estudaremos durante essa semana, ele contém a perspectiva de Jesus sobre a escatologia, ou seja, eventos que acontecerão nos últimos dias desse mundo, que ele finalizará com a segunda vinda de Jesus. Sendo que um elemento básico dessa escatologia bíblica é que ela envolve um cumprimento futuro, onde a escatologia é praticamente uma história antecipada. O tema central da lição desta semana é justamente sobre escatologia, que ela aparece no livro de Marcos capítulo 13, onde nós buscaremos definir e examinar os seguintes assuntos. O que é a escatologia? Isto é, uma breve definição que nós estudaremos com detalhes para que todos venham entender e serão estudos diários. O segundo ponto é que nós falaremos a escatologia do livro de Marcos, né? Mais precisamente sobre o livro de Marcos. Isto é, a análise do seu contexto interno e a perspectiva dos livros inspirados, realmente, que mostram realmente esta verdade dita por Marcos 13. E o sermão da montanha, o sermão do Monte das Oliveiras, feito por Jesus, que aparece aqui nesse livro de Marcos 13, e também em Mateus 24 e Lucas 21, ele é conhecido como o sermão escatológico por alguns estudiosos, onde a maior parte do sermão se refere sobre a destruição de Jerusalém, que ela já se cumpriu, porém a última parte ela se refere justamente sobre a segunda vinda de Jesus, que está se aproximando, e os eventos que desenrolarão durante esse período. E como muitos ensinos de Jesus no livro de Marcos, a instrução do Senhor é uma resposta firme a uma pergunta ou um mal-entendido que ocorreu por parte dos discípulos, né, onde deu a Cristo a oportunidade de explicar para cada um deles, esclarecer, ensinar verdades primordiais para a vida e a experiência cristã de cada um, tanto deles discípulos como nós hoje. E Jesus, ele não apenas fez profecias para o futuro, porém também ele ensinou seus apóstolos
tanto daquela época quanto aos seus seguidores de hoje, a se prepararem, a se estudarem, a se estimular para suportar as provações que nós teremos no futuro. E nesta semana nós abordaremos com detalhes, com estudos assim, bem aprimorados sobre os últimos dias deste mundo, e nós falaremos sobre o que Jesus disse sobre a oferta da viúva pobre, que ela deu a única coisa que ela tinha, que foram 2 moedinhas, que ela colocou nas salvas ou na caixa de ofertas da igreja, falando uma declaração profunda sobre ela. Mas que declaração foi essa de Jesus? Nós saberemos com estudos diários na semana, que está lá em Marcos capítulo 12, versículos 41 até 44. Como os discípulos reagiram quando Jesus declarou que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra? Qual foi a reação à mente dos discípulos? Nós saberemos em estudos que está lá em Marcos capítulo 13, versículo de 1 até 13. E também veremos quando Jesus ele alerta os discípulos, ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Quem disse Jesus deu a este evento chamado Abominável Dia da Desolação? Saberemos em estudos que está lá em Marcos capítulo 13, versículos 14 até 18. Jesus, nesse sermão da montanha, ou sermão do Monte das Oliveiras, fala da grande tribulação no futuro. Mas quando ele fala assim, o que ele estava se referindo? Nós saberemos em estudos diários, durante essa semana, que será realmente maravilhosa. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 19. E também Jesus fala de um grande evento no futuro que acontecerá, e ele menciona esses sinais que antecederá. Mas que evento é esse que Jesus está falando? Saberemos este evento com detalhes durante essa semana, que está lá em Marcos capítulo 13, versículos 24 a 32, Apocalipse 1, versículo 7, Apocalipse 6, versículo 12 até 7, e Apocalipse capítulo 14, versículos 14 até 20. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente chamado todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque é a única forma de obter a salvação. O próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí ele mostra que a salvação é só por ele. E quando você aceita sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor, Deus somente dá para você sabedoria. E você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento, e você saberá definir como serão esses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, nesse grande evento que ocorrerá, que é a volta de Cristo, ele levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições e não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu, na grande bodas do Cordeiro. Você terá a oportunidade de conversar com Jesus assim, face a face. Abraçar seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.